E aí eu chamo aqui, vem para cá, Carlos Alberto, Marcos Vinícius e Tiago Alves, para a gente bater um papo aqui sobre o que é que você tem de dúvida, e aqui coloca aqui no chat, como fazer um bom regimento para o seu posto, qual a importância do regimento, e aí eu já abro aqui com cada um fazendo suas considerações iniciais, vai aí pela ordem aí, Tiago, depois Carlos, depois Marcos Vinícius. Bom dia a todos, bom dia, Nélio. Mais uma vez é um prazer estar aqui no canal da Nortear, participando e dividindo conhecimento, né? Dividindo aqui um pouco da nossa experiência. E acredito que hoje a gente consiga, mais uma vez, aí, bater um papo aí com o pessoal, fazer uma live legal. O pessoal pode colocar as dúvidas ou mesmo fazer comentários. Acho isso importante. E vamos aí para mais um dia. Carlão? Bom dia, Vanderlei. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Que bom estar aqui compartilhando o conhecimento com vocês, com todo mundo que está no chat aí. É uma satisfação imensa poder compartilhar com a revenda. E como você muito bem disse no início da live, né? Sextou, vamos comemorar com os amigos, o amigo da vez que paga a despesa do fim de semana. Eu estou presente e vamos que vamos. Arrocha aí. Foi para você, Marcão. Eu? Bom saber, Carlão. Bom dia a todos, gratidão aí pelo convite, vamos embora aí. É um tema muito legal, muito em evidência. Às vezes adormecido aí por alguns revendedores, mas ele é muito importante para o dia a dia. E aí eu já provoco aí o Tiago, com relação ao regimento interno, Tiago, na parte financeira, né? Quais são os cuidados que nós devemos ter para quebra de caixa, passar cartão e retirar o dinheiro do caixa, pedir dinheiro emprestado do caixa do colega, enfim, coisas desse tipo. Vamos lá? Algum comentário, Nélio? Posso começar aqui? A bola é de vocês. Eu sou espectador, ouvinte e admirador dessa equipe top. Vamos lá. Primeiro vamos explicar um pouco o que é o regimento interno, né? Ou o regulamento interno. Toda a companhia, toda a empresa, toda atividade comercial, ela é desenvolvida por pessoas e por processos e por condutas, né? Então, quando a gente começa a operacionalizar isso no dia a dia, é de fundamental importância que essas diretrizes, que esse encaminhamento de como serão feitos os processos estejam redigidos e estejam esclarecidos para aqueles colaboradores que são as pessoas que vão elaborar e vão atuar nesses trabalhos. Então, a gente vem conscientizando muitos revendedores da importância de se ter um regulamento interno. Nesse regulamento interno, a gente vai estabelecer lá qual é a missão da empresa, qual é a visão, quais são os objetivos, quais são os valores da empresa, isso de forma geral, e principalmente, e aí a gente vai desenhar aqui de forma um pouco superficial, mas deixando aqui algumas informações relevantes, mas principalmente quais são as obrigações, os deveres e as condutas a serem tomadas nas situações que ocorrerem no dia a dia da empresa. O Marco já começou provocando aí uma situação muito típica. O que acontece com quebra de caixa? Aonde é que está escrito que o quebra de caixa, por exemplo, vai ser suportado até um determinado limite pelo funcionário? Se passar daquele limite, por exemplo, qual a penalidade que aquele funcionário vai ter? Ele é responsável pelo reembolso? Não é? Aconteceu já com a gente, do funcionário ter entrado com reclamação trabalhista, alegando desconhecimento da norma e alegando que houve aí, por exemplo, uma rescisão indireta do contrato de trabalho em razão dessa obrigação que o funcionário teve de repor o quebra de caixa. Isso é só um exemplo
de tantas determinações que existem nesse regulamento e que são de essencial importância para o revendedor ter como segurança, seja para usar isso numa eventual reclamação trabalhista, seja isso para estabelecer um progresso interno do seu posto através de processos e não ter mais esse tipo de alegação de desconhecimento. Por exemplo, outra conduta que é bem preservada no regulamento nessa área financeira está também vislumbrada quando a gente coloca a informação de que o funcionário ele não pode fazer aquele tipo de conduta de passar o cliente chega, paga em dinheiro e ele passa o cartão de crédito em nome dele ou de um terceiro para ficar com o dinheiro e jogar aquele valor para frente do cartão de crédito dele, onerando a empresa. A empresa está pagando a taxa ali de um cartão que ela não deveria pagar, o cliente pagou em dinheiro. Então, isso também são normas que estão estabelecidas no regulamento interno e que, com certeza, evita a fraude e, se não evitar a fraude, tem a penalidade lá explícita, chegando a ser até possível a rescisão motivada, né, por justa causa. Olha aí. Parabéns, então, doutor. Fala, Vanderlei. Pode dizer. Passo para você agora, Carlão. É aquela coisa do cara alegar inocência por até ter ouvido falar daquele negócio, mas ele não chancelou, ele não foi, não chegou ao conhecimento real dele. Então, isso em juízo, o juiz vai alegar que, como você não tem uma contraprova. Exato, ele tinha ciência que aquela prática era ilegal internamente. A gente viu num caso que o próprio revendedor, o próprio funcionário alegou que não houve prejuízo para alegou que não houve prejuízo para o revendedor. O dinheiro entrou no caixa igual. Exato. O caixa bateu. O caixa bateu, exatamente. Certo. Então, se você não tiver o regulamento interno que diga que mesmo que haja que aquela prática não trouxe um prejuízo iminente ou elevado, mas que aquilo é ilegal, não é aceito pela empresa, se você não tiver essa prova, você não vai conseguir afastar esse tipo de situação ou mesmo conduzir para uma rescisão por justa causa. Então, é importante que esse regulamento interno tem determinados postos aqui, que tem mais de 45 cláusulas, e nessas cláusulas tem parágrafos, tem alíneas, informações que trazem um processo interno a ser conduzido pelo posto e pelo colaborador. E isso é um material para ser debatido com o colaborador na iniciação da chegada dele da empresa. Então, tem aquele processo que você vai mostrar a empresa, que você vai mostrar... essa é a hora até de facilitar o gestor sentar com a pessoa e vamos ler junto aqui. Eu vou lendo e vamos debatendo aqui para o entendimento ficar muito claro. Então, essa é a importância, porque ele já entrou com o pé direito. Carlão, eu lhe cortei, por favor. Não, você já adiantou que era o que eu ia complementar, depois que o doutor Tiago falou nisso aí todinho, eu ia complementar justamente isso, Nélio, que você, revendedor, no momento que implantar o seu regimento, não bote ele na gaveta, não. Chama as pessoas que você já contratou, procure dar uma cópia desse regimento, mesmo fazendo uma leitura compartilhada. Olha, eu estou lhe dando uma cópia para você ter ciência. Dê o recebimento aqui, acuse o recebimento, que você está recebendo uma cópia. Faça cumprir o regimento, tem as suas obrigações, tem os seus direitos, e, inclusive, caso você tenha dúvida e queira compartilhar com a mudança de algum artigo, a gente está aqui pronto para adequar, tá certo? Porque teve essa semana, inclusive, revendedor que chegou a botar o funcionário para fora, porque ele estava se apropriando indevidamente do desconto que a companhia dava de um certo QR Code, mas que a companhia dava de desconto no momento daquela venda quando superasse determinado valor.
O que era que ele fazia? Opa, passou dos 150. Então, eu vou aplicar aqui o desconto, o cliente vai pagar cheio, eu vou subir, botar aqui o códigozinho que eu sei que onde está, vou ficar com esse desconto. O posto não está perdendo nada, o cliente não está perdendo nada, e eu, que vendi os R$ 150, tenho direito a subtrair esse desconto. Ou seja, imagina só a cabeça do cliente, quando o revendedor chamou ele para conversar, sim, meu amigo, mas assim, primeiro, eu não usei desonestidade com você em nada, a companhia não perdeu nada, você não perdeu nada, o cliente não perdeu nada. Só ele que ganhou, né? Então, assim, que fique claro que ele também não se aproprie. E, pessoal, procedimentos que, inclusive, o doutor Tiago deve até mencionar futuramente, eu só vou me antecipar, de utilizar das informações do post para compartilhar com alguém que hoje não deve ser permitido, tá certo? Regimentos, normas, procedimentos. Não, lá no meu post, rapaz, quando o cabo falta, é feito assim, assim, assim. Então, assim, são obrigações que eles precisam ter, eles precisam estar sempre das obrigações como colaborador e dos direitos dele, porque o regimento é bem claro. Ele descreve a função dele de uma forma bem clara, bem objetiva. Tá? Então, ele não vai ter dúvida como realizar. Por que cumprir? Imagina só, você está no PDV, a empresa investe em tecnologia, investe em equipamento de qualidade, na internet de qualidade, ao invés do caixa estar lá baixando os abastecimentos, ele está assistindo Netflix no horário de trabalho dele. Mas qual o prejuízo que eu estou tendo se o meu caixa nem sequer falta? Então, é essa visão que a gente precisa ter. E existem atividades acessórias, por exemplo, fazer a limpeza, varrer, fazer a colocação de produtos. Acabou o produto que tem reposição de estoque. Reposição de estoque. Tudo isso são trabalhos que cada posto tem a sua diretriz. Mas se não tiver claro lá, vai chegar cliente sempre e vai faltar produto, não vai ter estoque. Porque a responsabilidade era do frentista, não, era do gerente de pista, não, era do chefe de pista, era do gerente, era da pessoa do escritório, um auxiliar de escritório. Então, se não tiver claro a informação e também a comunicação disso de forma tanto verbal como escrita, você não tem processo no seu posto. No jargão esportivo é o deixa que eu deixo, né? Exatamente. A bola fica quicando sozinha. Eu vi uma vez ele colocando, eu achei que era ele. Não fica claro. Deixa eu dar um alô aqui. Alô aqui para Aline de Oliveira, Wanderson Giovanni aqui, bom dia. Final de semana, bom final de semana a todos. Da Ecodísio, TRR de Mato Grosso, Antônio Henrique sempre conosco aqui, bom dia. Valfredo Nascimento, Grande Baiano, Márcio e cliente aí da Posto Seguro Brasil, Valfredo, vamos conversar sobre isso hoje. Márcio, aqui é o Calvinho da Rede DIP, extraordinário dia, valeu, Calvinho. Quem mais aqui? Rosimário Faustino dos Postos ON, cliente Posto Seguro também, valeu, grande Rosimário. Campos Móveis Financeiro aí está conosco, Henrique do Posto 5. Ricardo Carvalho fala um negócio interessante aí. Daí o cuidado com as baixas das vendas imediatas e controlar o tempo das baixas das vendas no sistema, que faça o bloqueio da baixa após um tempo específico. Isso é um temporizador que você pode colocar no seu sistema, que se tem essa possibilidade, né? O processo de integração do colaborador na contratação para colher as normas e procedimentos da empresa, as prerrogativas de sua função e organização. Boa, Ricardo Carvalho, botou para descer aqui. E aí, Nélio, essa observação do Ricardo, muito pertinente com relação à baixa das vendas, né? Eu acho que é muito importante isso estar muito claro no regimento interno, porque no nosso dia a dia, muitos revendedores falam, não, aqui, por determinação, eles têm 30 minutos para baixar. Mas, na prática, será que isso acontece? Será que eles estão utilizando caixa de um e de outro, ou se estão baixando as vendas no final do turno de cada um deles, e muitas vezes deixando o sistema até carregado, a depender da hora e das conexões?
Isso atrapalha muito e abre muita brecha para essas tentativas de fraude, para esses desvios, né? Então, numa equipe lá, sei lá, de 10 colaboradores, talvez 2 façam dentro do padrão e 8 não estejam fazendo. Tá? E é a questão da conferência ou estar amarrado no sistema, além de estar, claro, no regimento interno. Boa. Eduardo Flor aqui, grande Eduardo Flor, é ouvinte assíduo. A irmã de Eduardo é uma querida vizinha nossa lá onde eu moro, e ela fala, Nélio, quando começa 7h45, ninguém fala com o Eduardo, que ele fica concentrado lá. Grande Luciana. E o Eduardo é meu vizinho, né? Elevador. E Eduardo é seu vizinho também, né? Aí ela colocou aqui, bom dia, já ouvi falar em casos onde o frentista alegou desvio de função por calibrar pneu. Pasmem com todas as exclamações possíveis. Caso isso aconteça no regimento interno e no rol das funções em um frentista, daria cobertura ao posto? Sim, perfeitamente. Existem funções, ele teria que, só um adendo, é que ele teria que provar, se ele descumprir uma determinação da empresa que está descrito na função, no regimento interno ou no contrato de trabalho, ele teria que provar por terceiros que o empregador forçou ele a fazer uma atividade que não estava descrita no regimento. Eu acho que a pergunta dele é o inverso, assim, se o funcionário alegar isso aí em juízo, que ele estava descumprindo uma função que calibrado não era a função dele, e estando no regimento interno, se isso dá cobertura para o posto. Sim, claro, é isso que eu estou dizendo, dá cobertura 100%, porque é uma premissa do que está no regimento interno se entender como verdadeiro. Só fico adendo de que se ele tivesse testemunhas que provassem que mesmo no regimento interno ele era obrigado a fazer uma outra função, aí sim ele poderia desconsiderar essa norma do regimento interno. Mas, estando no regimento interno, o empregador já começa com a vantagem numa reclamação trabalhista, certo? E aí ele teria que arrumar alguém que minta, né? Conseguir uma pessoa que minta, se fosse o caso, para testemunhar desfavoravelmente. Mas se ele realmente tinha essa obrigação de fazer a calibragem, né, encher os pneus dos clientes, e estava isso descrito como função de frentista, ele não pode alegar que era desvio de função. Se é um desvio de função, assim, o cara, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. O cara está trabalhando como frentista e o proprietário bota ele para desossar um boi. O cara bota, o cara diz, meu amigo, eu não sou machante, isso aí é desvio de função. Mas dentro do complexo dele, ele pode alegar desvio de função se ele não tinha consciência e não estava assinado por ele que ele tinha que fazer isso. Aí sim, mas está dentro do jogo. E também há casos que dentro da empresa existem várias funções. Tem o cara que faz atendimento ao cliente e calibragem dos pneus. Tem o cara que faz só caixa. Aí, quando você tem dentro da empresa as funções determinadas e alguém acaba exercendo tanto a dele como a de outra pessoa, ou outra função dentro da empresa, aí há o desvio de função. Mas o fato de não ter a função de calibrador, ninguém se responsável por isso, e o frentista informar que isso é desvio de função, é possível reverter, porque não existe a função de alguém que faça a calibragem. Entendeu? Então, ele não teria esse direito, em tese, né? Superficialmente. Show. Mas vamos entrar aqui mais em outros pontos, né? Fala. Do regimento interno. O regimento interno, a gente pode especificar lá todas as funções do posto, até complementando a pergunta do nosso ouvinte aí, telespectador. Por exemplo, a gente pode descrever o que o gerente faz, o que o chefe de pista faz, o frentista faz, o auxiliar de serviços gerais, o vigia, o trocador de óleo, o auxiliar administrativo. Todas as funções que existem no posto, elas podem ficar lá pré-determinadas no regimento interno, certo? Então, não teria uma alegação, caso cada um cumpra dentro da sua função, uma possível desvio de função. Outra informação assim muito irrelevante se trata da jornada de trabalho. O que acontece também em caso de hora extra, se é compensatória, se será paga, como é que também seria a questão dos trabalhos nos feriados.
tudo isso está lá dentro do regimento interno, cada posto com sua regra, com sua diretriz, certo? Também pode se estabelecer o limite de hora extra por dia, só trabalha 1 hora extra, ou no máximo 2 horas extras, tem que ficar também determinado isso. Também fica lá, cada posto tem uns benefícios próprios. Ele pode estabelecer já no regimento interno que a pessoa fará jus a um seguro, um seguro de vida, fará jus a um plano de saúde que o posto teve um convênio com algum plano de saúde, se estabelece, a questão do auxílio alimentação, se vai dar um benefício adicional de transporte, tudo isso também fica lá determinado e que eventualmente seja modificado, é possível fazer a correção. Outro exemplo, por exemplo, troca de folgas. É comum, às vezes, os frentistas ou outro funcionário dizer, vamos trocar a minha folga com a sua, utilize aqui meu cartão de identificação para abastecer. Também é possível fazer assim, na hora do trabalho de pista, fazer obrigações diferenciadas. O ASG atende aqui enquanto eu faço uma correção ali no escritório. Isso não pode de jeito nenhum assim, estar aberto. Tem que estar bem especificado, bem alinhado e também as penalidades para cada conduta dessa. Quem veio com um material, com um uniforme diferente do que está estabelecido no regulamento interno, o que acontece com ele? Ele vai primeiro sofrer uma advertência verbal, já é uma advertência por escrito, já pode fazer uma suspensão. Então, tudo isso realmente é algo que necessário estar escrito no regimento interno. Está bombando de pergunta aqui, doutor Tiago. Vamos. Era o que eu ia falar agora, Nélio. Então, fala aí, Marcão. A participação aqui do Érico Tapajós, da Rede Smart Castanhal, também é ouvinte e assíduo aí diário. Ele fala que um determinado funcionário, frentista, foi afastado por doença, ganhou a perícia, ficou afastado por 4 meses e agora a perícia negou a continuidade do benefício. O médico deu mais 90 dias de atestado. Ele é obrigado a aceitar o retorno do mesmo? Ele teria que aceitar por 15 dias para dar entrada de novo na perícia, né? Fazer um novo pedido de auxílio doença, porque aí, se o médico deu atestado, aí ele teria que dar uma entrada novamente. Se for negado, aí só judicialmente. Tá certo? Mas enquanto não tiver a ordem judicial ou a do INSS, a empresa tem que ficar pagando. Tá. Tem também a Lee Green aqui, mídia digital. Caso a convenção estiver que o colaborador não possa limpar a pista de abastecimento ou banheiro, tipo assim, e no regimento interno tem e terá conflito? Se tiver no regimento interno, terá conflito e é nulo essa cláusula ou essa obrigação no regimento interno. A convenção coletiva ela se sobressai a normas internas, inclusive ela se sobressai sobre a CLT. Tá? Então, se for pactuado isso entre os sindicatos, né, um acordo ou uma convenção coletiva, o regimento interno, essa cláusula se torna nula automaticamente. Você não precisa obrigatoriamente ir lá e excluí-la do regimento interno, porque isso pode ser modificado a cada 2 anos, quando é feita a convenção coletiva. Prevalece a convenção coletiva vigente, não é assim, doutor? Sim, senhor. É isso mesmo. E aí, para registrar aqui a participação do Vitor, parabéns pelo programa, turma. Cliente, o nosso mais novo cliente em Goiás ontem, né? Gratidão. Valeu, aí, grande Vitor. Estamos juntos. Vitor é nosso Seja cliente. bem-vindo, Vitor. O que mais? Tem pergunta aí? Tem pergunta mais. Vamos lá. Aí, ó. Tem mais? A compensação de horas é permitida para a função de frentista? Pergunta o Ricardo Carvalho. É o Ricardo do Ararinha Azul, grupo aí da Bahia e de Alagoas, forte, grupo forte. A compensação de horas de frentistas, se for hora extra, né, Ricardo? Você está falando? Isso, é possível. É possível, desde que isso seja
esteja até explícito no regimento interno, ou seja pactuado com o trabalhador, você conseguiria fazer sim a compensação. Doutor, e só complementando aí a pergunta de Ricardo, parabéns, Ricardo, pela excelente pergunta. A gente também, após a compensação, é bom deixar isso bem claro, que a folga referente ao dia trabalhado tal está sendo compensado tal dia. Não é só fazer a compensação, não, tá, Ricardo? Eu preciso fazer a documentação correspondente a essa compensação. Dizer, por exemplo, que o trabalhador está tendo a folga correspondente ao feriado do dia 7 de setembro. Tá, tem que registrar, né? Tem que registrar também. Algo relevante, Nélio, só para concluir aqui, ele colocar a limitação, por exemplo, de quebra de caixa, né? A gente falou do quebra de caixa, mas não falou que se estabelecesse uma limitação. R$3 por dia, R$2 por dia, com limite mensal de até 30, porque se estabelece R$3 por dia, no final do mês pode dar 90. Né? Então, tem que se estabelecer o teto diário e o teto mensal. Só coloquei a título de exemplo aqui para que isso não vire uma prática corrente dentro da empresa, que o cara acha que por todo dia ele pode perder R$3, entendeu? A gente tem 7 minutos para o final da live. A gente fecha de 8h30. E até também, doutor, só complementando, que existe um limite também de desconto desse colaborador por mês de falta de caixa, não é assim? Isso vem da convenção, né? A convenção pode estabelecer esse limite, mas é muito importante que realmente não exceda esse limite para que você o empregador fique impedido de fazer o desconto naquele mês. Você vai ter que fazer dividido em outro mês. Isso é complicado demais. E deixa claro, gente, que é o seguinte, a função de quebra-caixa, por ter os 10% de quebra-caixa, isso não vai permitir que falte dinheiro no seu caixa, não. É onde se deixa claro na convenção. E que esses 10% é um complemento para você da sua função que você exerce de ser um frentista caixa. O Vitor fala aqui, um posto de um conhecido contrata frentistas como MEI. Há legalidade nisso? Aí já entra em outra seara. Contratar como MEI pessoas que são com características de funcionários, isso não é legal, vamos dizer assim. A MEI ela veio para aprimorar e melhorar a contratação de pessoas para aqueles trabalhos que eram feitos de formas autônomas ou sem nenhum registro. O que acontece é que não se pode simular a contratação de um funcionário de carteira de trabalho, com a CTPS, aquele que tem características de empregado fixo, corrente, né, com um cara que faz MEI. Então, assim, os tribunais do TST já tem até OJ disso, dizendo que caracterizado isso pode até ser entendido como má-fé ou como tentar uma simulação de trabalho. Então, se a pessoa tem a característica de funcionário, ele não pode ser contratado como MEI. Existe uma lei também que proíbe a terceirização desse serviço para revenda de combustível, né? Devido a trabalhar com produto líquido inflamável, eu não posso terceirizar esse serviço, não. Exatamente. Mais alguma dúvida aí, Marcão? Você que está acompanhando aí? Não, eu tenho uma pergunta para vocês aí. E quem tiver interesse em fazer um regimento bem profissional, existe uma possibilidade de ajudar nesse ponto aí, de fazer um trabalho específico? Faz como? Aí é com o Marcos Vinícius. Vai, Marcão. Ótimo, Nélio. Boa observação, né? Este é um serviço que nossos clientes já associados mensais, eles já estão esse serviço já está dentro do nosso pacote. Então, um cliente que achar necessário, nós já recomendamos antecipadamente, já iniciamos as tratativas desse regimento interno com as características de cada posto, né? De cada região, de cada posto,
considerando também as legislações estaduais e municipais vigentes. E, havendo interesse, Posto Seguro Brasil está à disposição para ajudá-los. É só ligar no 849-9623-2252, 84-DDD 99623-2252 ou 2252, ou nas nossas redes sociais, além do nosso site www.postoseguro.com. Lá você já tem acesso aos nossos pacotes, já pode nos contratar virtualmente, tirar dúvidas sobre nossos pacotes. E estamos também disponíveis para marcar calls rápidos para tirar dúvidas quanto aos serviços. O que mais, Nélio? Rapaz, Nélio, estamos chegando no fim. 8h30 o nosso limite aqui. São 8h27. O tempo está se acabando, mas vale a pena comentar aí para todo mundo que ontem foi publicado, né, doutor? Vale. Falar. Muito bom. Notícia quente. Notícia quente. Ontem foi publicado pela ANP uma resolução muito importante, tá? Que faz a autorização, que dá autorização para que o posto de combustíveis ele tenha eletronicamente o LMC. Antes, e aí o Carlão pode falar um pouco, essa norma era a norma da ANP exigia que isso tinha que ser por escrito, né, impresso. Isso tinha que estar impresso os últimos 5 anos no posto. Isso era o tempo do CNP, né? Dia primeiro, o comunicado que a ANP fez dia 1º, a gente está aguardando aí a publicação no Diário Oficial para ter a íntegra dessa resolução, não é assim, doutor? Isso. E o que a gente pode adiantar foi um comunicado que já teve aí na rede social, aonde, substituindo a portaria 26 de 1992 do DNC, o LMC não precisa ser mais impresso e não precisa ser mais encadernado. Isso porém, o comunicado diz que eu preciso ter o controle disso digitalmente para que, caso haja uma conferência da fiscalização, ele solicitar o posto. Trocando por escrito, isso em minutos, ele pode solicitar por escrito. Aí você vai ter impresso. que encaminhar impresso. Aí você vai ter que encaminhar impresso para ele. Então, você pode ficar com ele digitalmente, né, eletronicamente, mas caso o fiscal solicite, aí você, dependendo do tempo que ele queira, você faz ele impresso e entrega a ele. E fique atento. Quente. Fique atento que se após a publicação ainda prevalece os anos anteriores, impresso com termo de abertura e fechamento encadernado os últimos 5 anos, tá, pessoal? Vamos lá. Notícia em primeira mão. 1º de setembro, Vanderlei, isso aí foi publicado, tá? Então, o Porto Seguro não dorme não, tá atento. Galera, a despedida de vocês, amanhã eu convido a todos, vai ter um podcast às 9h30 da manhã com Amarildo Correia, ele é o CEO do Grupo Corujão, um grupo de 150 postos no Brasil. Amarildo é um amigo pessoal, trabalhamos juntos na Ali por quase 20 anos, e ele é um cara top, aconselho a vocês, tem muita história. Grande jogador de futebol também, né? Grande jogador. Galera, me despeço aqui e as considerações finais de cada um de vocês, e vamos embora, que o Cleito quer sextou aí, ele quer ir trabalhar. Vamos embora. Vamos lá, gente. Obrigado aí pelo tempo de vocês, dedicado aqui ao nosso time da Nortear. Bom final de semana a todos, gratidão. Contem conosco aí com esses serviços e participem amanhã do podcast. A Amarildo é uma pessoa fantástica, um profissional também fantástico e vai muito agregar aí para vocês. Um abraço. Abraço a todos. Muito obrigado, Nélio, pelo espaço. E quem sabe, sexta que vem estaremos aqui novamente. Quem sabe não, vamos estar, e o tema vai ser sobre fiscalização da ANP, vai ser um tema bombástico. Material muito legal, já está sendo preparado aí para vocês, hein? Muito notificações e atuações realizadas no primeiro semestre, em primeira mão aí para você, revendedor. Muita gratidão a você que faz parte desse projeto da Porto Seguro, gratidão por você confiar em nosso serviço, gratidão em confiar que realmente a gente proporciona esse conhecimento todo que divulga, e que você, que ainda não faz parte desse projeto, entra em contato com a gente, faz por onde está por dentro. Aqui a gente não oferece nada, não. A gente aqui compartilha conhecimento.
Isso é fundamental. Gratidão, Nélio. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau. Na palma da mão, agora é que tem que ser. Nortear a direção, caminho pra você. Na palma da mão, agora é que tem que ser. Resultado e decisão, melhor pra você. Buscar eficiência e o melhor pra crescer. Ver a qualidade, o resultado valer. Juntos nós podemos fazer. Nortear pra você. Associe-se ao nortearpetro.com.br. Escolha seu melhor plano e tenha acesso a informações privilegiadas do mundo dos combustíveis a cada minuto. É você e o seu negócio ganhando tempo e lucrando muito mais. Nortear pra você.